Olá, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou a professora Majoelza Sloring. Nós vamos estudar o componente curricular de língua portuguesa. Aula 21, lá da plataforma. Vamos compreender texto. O último pedaço de frango. Estava ouvindo a leitura das crônicas que pedira aos meus alunos, cujo tema era culinária mineira. Então, meu aluno Nirton contou. Certo dia, só havia sobrado um pedaço de frango com quiabo que a minha mãe havia feito no almoço. Meu irmão e eu estávamos brincando na rua, quando escureceu e o estômago roncou. Para provocá-lo, eu gritei, quando ele estava lá no alto do barranco, soltando o papagaio. Ô Nelson, só tem um pedaço de frango para o jantar. E comecei a correr. Nelson, então, começou a recolher sua pipa e eu zunei para o morro acima, sabendo o quão rápido era meu irmão. Cheguei abafado na panela e coloquei desajeitadamente no meu prato o último pedaço de frango. A baba estava tanta que a asinha voou e se foi aterrissar longe do chão. Nisso, ele fez uma pausa a meu pedido. Então perguntei à turma: como será que acabou a história? Célio deu o desfecho mais inesperado que provocou gargalhadas diante de tanta maldade. Ele jogou de volta na panela e deixou para o irmão comer. Mas o final foi bem diferente, conta o Nirton. Meu irmão chegou muito rápido, mas quem foi mais rápida foi a Faísca, minha cachorra. Ela pegou no chão o pedaço do frango e esbarafustou pelo mato adentro. Nem para mim, nem para ele, concluiu meu aluno pesaroso. É um texto de Ilma Pereira. Vamos compreender agora. Qual que foi o título do texto? O último pedaço de frango. Quem que escreveu esse texto? Ilma Pereira. Qual a fonte? Que fonte, professora? De onde foi retirado esse texto para que ele chegasse até essa atividade aqui? Ele foi retirado do livro Risos e Sustos, Crônicas Divertidas de Sala de Aula, de Belo Horizonte, editora Machado, 2019. Então, quando te perguntar qual a fonte, de onde foi retirado esse texto, então você já sabe que normalmente essa informação vem abaixo do texto na última parte lá. Quem são os personagens da história? Enquanto nós lemos o texto, quem que nós vimos que está fazendo parte desse texto? O Nirton, a professora, a mãe de Nirton, irmão de Nirton, o Célio, que é o colega de classe, e Faísca, a cachorra deles. Onde se passa essa história? Enquanto está acontecendo, onde que está passando essa história? Em qual local, em qual ambiente que está passando? Dentro da sala de aula. Enumere os parágrafos. Está pedindo lá para você enumerar os parágrafos. Quantos tem? Ó, vamos voltar aqui rapidinho. Até chegar nesse último parágrafo aqui, nós temos 10 parágrafos, tá bom? Então, pega o seu texto, enumere para você confirmar essa resposta. Número 2. Estudamos até aqui alguns gêneros textuais. Estudamos e ainda vamos estudar bastante. Assinale com o X qual a opção abaixo que indica o gênero deste texto que nós acabamos de ler.
É uma poesia? É um texto jornalístico? É uma fábula ou é uma crônica? É uma crônica, né? Inclusive, na própria fonte lá nos dá essa dica de resposta. Quem narra o primeiro parágrafo da história? Quem conta o primeiro parágrafo da história? Quem começou contando foi a professora. E em que parágrafo do texto esse narrador volta a contar a história? Ele começou contando, mas em qual parágrafo ele volta a contar a história? No 10º parágrafo. Vamos confirmar, tá? Quando ele estava lá no alto do barranco, soltando o papagaio, que sentido tem a palavra em negrito? Vocês já sabem que quando fala em negrito, palavra em negrito, é a palavra que está em destaque mais escurinha. No caso ali, a cor é preta. Então, o preto está mais escuro. Que sentido tem essa palavra papagaio? Sentido de uma brincadeira, de comida, de trabalho ou sentido de animal? Sentido de uma brincadeira, né? Soltando papagaio, soltando pipa. A baba estava tanta que a asinha voou e foi aterrissar longe do chão. Longe no chão. A palavra destacada que é baba quer dizer o quê? Água suja, saliva, quem olha bebê ou lugar. Se refere a saliva. 7ª questão. Qual foi o final que Célio deu à história? Qual foi o final que o Célio deu? Vocês lembram quando a professora deu uma pausa e perguntou para a turma quem poderia imaginar o final da história? Célio falou o seguinte, que ele jogou de volta na panela e deixou para o irmão comer. Foi malvado, né, gente? O frango caiu no chão e o Célio sugeriu que pegasse aquele pedaço de frango, colocasse na panela, como se ninguém tivesse visto, para o irmão chegar e comer. Não faça isso. E o final que Nirton contou, ou seja, o final real, né, da história dele. Meu irmão chegou muito rápido, mas quem foi mais rápida foi a Faísca, minha cachorra. Ela pegou no chão o último pedaço de frango e esbarafustou pelo mato adentro. Nem para mim, nem para ele. Concluiu meu aluno prazeroso. Esse foi o final que o Nirton contou. Tem essa questão também na sua aula lá, em sua opinião, qual final gostou mais? Tiveram 2, um que Célio falou e o outro que o Nirton contou. Qual dos 2 você gostou mais? E qual você daria a essa história? Então, faça essa atividade e compartilha com o seu professor lá no fórum da plataforma. Questão 10. Nelson, então, começou a recolher sua pipa e eu zunei para o morro acima, sabendo quão rápido era meu irmão. De acordo com as pistas do texto, de que modo Nelson subiu o morro? Nelson, então, começou a recolher sua pipa e eu zunei para o morro acima. Isso, zunei para o morro acima, quer dizer o quê? Que ele foi devagar, que ele foi apressado, que ele foi calmamente ou que ele foi cansado, quer dizer apressado. Virou um tiro, né? Como diz o outro. Copie do texto uma frase exclamativa. Eu tirei uma para vocês. Ele jogou de volta na panela e deixou para o irmão comer. Onde é que me comprova que essa frase é exclamativa? Pelo sinal de pontuação no final dela, que é uma exclamação. Interrogativa.
Como será que acabou a história? Eu estou fazendo uma pergunta e o sinal que eu utilizo é o ponto de interrogação, onde me dá a certeza que esta frase é uma frase interrogativa. Frase afirmativa. Meu irmão e eu estávamos brincando na rua quando escureceu e o meu estômago roncou. Está fazendo uma afirmativa nessa frase. Nós já estudamos sobre os tipos de frase e sempre que você tiver dúvida, estudante, volte nas aulas anteriores, releia, não fica com dúvida não. Não fica assim, é isso? É aquilo? Vá lá e comprove através da leitura. Questão número 12. Marque um X na opção onde tem palavras com encontro vocálico. Nós já vimos o que é encontro vocálico, né? É o encontro de duas ou mais vogais numa mesma palavra. Letra A. Ouvindo, leitura, tema. Nós temos encontro vocálico na palavra ouvindo e leitura, mas tema nós não temos. Letra B, barranco, voou, pedido. Nós temos encontro vocálico somente na palavra voou. Letra C, leitura, voou, papagaio. Nós temos encontro vocálico em leitura, voou e papagaio. E a última opção, morro, rápido e irmão. Nós temos encontro vocálico apenas na palavra irmão. Então, se eu descartei a letra A letra B e a letra D, nos restou a letra C, onde nós temos leitura com encontro vocálico, voou com outro encontro vocálico e papagaio. Nós temos ditongo na palavra leitura, hiato na palavra voou e papagaio, na palavra papagaio nós temos outro ditongo. 13ª questão. Para provocá-lo, eu gritei quando ele estava lá no alto do barranco, soltando o papagaio. As palavras em destaque são... Quais são as palavras em destaque? Gritei e barranco. Inclusive, eu coloquei em destaque aí de vermelho o que nós vamos analisar. As palavras em destaque são: letra A, hiato e ditongo. Letra B, encontro vocálico e encontro consonantal. Letra C, encontro consonantal e dígrafo. Ou letra D, tritongo e dígrafo. Nós temos na palavra gritei um encontro consonantal, que é o GR, e na palavra barranco nós temos um dígrafo, que é o RR. Então, a resposta correta, encontro consonantal, dígrafo. 14. Você já estudou sobre os verbos? Sim, claro que nós estudamos sobre os verbos. Leia a frase abaixo e faça o que se pede. Então, vamos ler a frase. Cheguei afobado na panela e coloquei desajeitadamente no meu prato o último pedaço de frango. Em que tempo verbal encontram os verbos? Os verbos que estão sublinhados lá. Cheguei, coloquei. Em que tempo que eles se encontram? No tempo pretérito, né? Eu cheguei, eu coloquei. Como ficam esses verbos cheguei e coloquei? No presente, por exemplo. Cheguei, chego. E no futuro? Chegarei. Eu chego no presente, cheguei no passado e chegarei no futuro. O verbo coloquei, eu coloco no tempo presente, eu colocarei no futuro. Então, eu coloco no tempo presente, coloquei, porque já aconteceu, no pretérito, e no futuro eu colocarei.
Ficou alguma dúvida? Volta na aula dos verbos. E se você cansar, aprenda a descansar, não a desistir. Gente, desistir jamais. Tá cansado, tá difícil, para, respira, descansa, reflete um pouco, faça coisas que venham a distrair a sua mente, tá? Para coisas do bem. E assim você retorna aonde você parou, com mais ânimo, com mais coragem, tá? E não esqueça que para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular nesse QR Code que aparece aqui no cantinho da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Muito bom passar um tempinho com você. Até a próxima aula. Tchau, tchau.